Sejam todos bem-vindos no programa do Associado Escritor, uma realização da Biblioteca da Coordenadoria de Educação e Cultura e uma iniciativa da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O programa do Associado Escritor tem a intenção e o objetivo de dar visibilidade ao associado que tem obras publicadas, visibilidade, acolhida e divulgação desse trabalho de escritor. No programa de hoje, e aí cabe uma explicação, o mês de abril é um mês especial para quem lida com literatura, né? Nós temos 4 datas, algumas datas importantes. O dia 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil. O dia 9 de abril comemora-se o Dia Nacional da Biblioteca. O dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Nacional do Autor e do Editor. E no dia 23 de abril comemoramos o Dia Internacional do Livro e do Direito do Autor. Nada mais justo, nesse mês, fazer um programa especial e com um associado escritor especial. Estamos recebendo aqui o nosso presidente, o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Dr. Arthur Marques da Silva Filho. Seja bem-vindo, Dr. Arthur, ao nosso programa. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos ouvem e dizer da alegria e da satisfação de poder comparecer perante a Coordenadoria de Educação e Cultura e elogiar a nossa coordenadora, Maria Edna da Silva Rosa, e o Osaná e toda a equipe, porque esse movimento relacionado ao autor e escritor é de suma importância para qualquer entidade, particularmente para a nossa entidade, a FIPESP, porque aqui nós vamos nos reunir com os escritores e transferir a eles as nossas experiências, a nossa própria vida. Os autores, de uma maneira geral, eles são pessoas que transmitem as suas ideias e essas ideias propagam e fortificam muitas outras pessoas, ajudando-as a viver, ajudando a melhorar o nível, o padrão de vida e assim por diante. Então eu fico muito feliz de estar aqui comparecendo nesse momento, nesse mês de abril, onde já o Osaná finalizou as comemorações, e gostaria de lembrar que durante um certo período eu cursei na Universidade de São Paulo um programa de Direito do Autor e fui um dos professores de Direito do Autor da Universidade Estadual Paulista. Muito obrigado pela gentileza de me ouvirem. Aproveitando esse gancho do Dr. Arthur, já vou fazer a sua apresentação básica, se me permite. O Dr. Arthur Marques da Silva Filho, ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e livre docente pela Unesp. Aliás, na Unesp é a instituição em que ele foi professor titular de Direito Civil. Além disso, o Dr. Arthur atuou muito tempo como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, instituição em que exerceu os cargos de presidente da seção de Direito Privado e também foi vice-presidente daquela instituição. Dr. Arthur, para começarmos o nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse uma retrospectiva do seu ingresso na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Como foi essa vivência na associação? Eu ingressei na entidade há muitos anos atrás como associado. Eu confesso que não me lembro, mas deve ter sido na década de 70. E durante muito tempo eu hesitei em vir para o conselho, embora alguns colegas sugerissem que eu participasse da eleição. Mas eu me recordo que, em um determinado instante, há 14 anos atrás exatamente, trazidos pelas mãos do Ribeiro Machado, pelas mãos do Tucunduva e outros, e principalmente pelo meu sogro, acabei concorrendo e acabei sendo eleito por Conselho Deliberativo. Foi uma alegria encontrar alguns amigos, todos muito eficientes no trabalho associativo, e eu tinha sido chefe de gabinete de um ex-presidente do Tribunal de Justiça, quando ele atuou como corregedor-geral da Justiça, que era o desembargador José Alberto Vaz de Andrade. E ali eu vim com ele em várias ocasiões em solenidades da FIPESP. Depois,
Já como conselheiro, participei da Comissão de Justiça, juntamente com o Dr. Cássio Juvenal Faria, com o Fragoso, já falecido, com o Jorge Luiz de Almeida e com o próprio Tucunduva durante um certo tempo. E ao término do ano de 2021, para ser mais preciso, eu estava já em vias de me aposentar e fui procurado por alguns colegas, esses mesmos que me levaram para o conselho, insistindo para que eu disputasse, formasse uma chapa, enfim, que disputasse a eleição para a diretoria executiva. Hesitei durante um certo tempo, mas depois eles me convenceram e nós conseguimos a eleição, fomos vitoriosos. E eles achavam que eu, por ter sido já presidente da Associação Paulista de Magistrados, da PAMAG, lá onde eu fui vice-presidente, onde participei do conselho, que eu tinha condições de poder participar da eleição e conseguir até ser eleito. E realmente eleito, eu me deparei com todos os amigos, né, alguns já faleceram, né, eu me lembro bem assim de muitos com quem eu tive um relacionamento muito forte, né, o Ribeiro Machado, o Martin, o próprio Joaquim, e Nivaldo, são pessoas, são os verdadeiros assim, alicerces da FIPESP. E o Tucunduva, que era um entusiasta com a associação. Né? Eu já conheci alguns dos conselheiros em outras áreas. Né? O Tutilo, por exemplo, eu conheço desde a Assembleia Legislativa. Em meados de 1987, na época da Constituinte, eu conheci pessoalmente porque a associação, a PAMAG, participou efetivamente da elaboração dos anteprojetos da Constituição na parte relacionada ao Poder Judiciário. E naquela ocasião, o nosso ex-presidente e hoje presidente de honra, Antônio Tutilo, tinha um papel fundamental, sobretudo em matéria de orçamento na Assembleia. Creio que ele foi o artífice da construção do capítulo que trata do orçamento do Estado de São Paulo. Mas conheci também o Álvaro Gradim, e assim eu conheci vários outros que tiveram um grande destaque na associação. E não posso deixar de lembrar do Antônio Carlos Duarte Moreira. Na época em que estava na Comissão de Justiça, muitos processos passavam por lá, e eu me lembro também muito bem da trajetória do Duarte, porque, além de tudo, era um historiador. Ele gosta de contar a história da PAMAG, é um grande escritor e um bom jornalista. Né? Enfim, eu já tinha conhecimento com muitos componentes, não só do Conselho Deliberativo, mas também de várias outras pessoas integrantes do quadro associativo. A verdade é uma só, né? Eu sempre fui muito participativo, assim, me movimentava muito, né? Eu sempre fui professor, exerci o cargo de juiz e participava da associação. E eu sempre brinco com os colegas, né? Há duas formas do Estado democrático se fortalecer. A primeira delas é por via dos concursos públicos. A segunda é a participação em associações. Né? E o terceiro, na minha visão ainda, né, é você se integrar bem à comunidade da qual você faz parte. Né? E eu sempre procurei, na medida do possível e das minhas forças, fazer as três coisas. Né? Participava da associação, lecionava e judicava. E assim eu construí a minha vida. Né? Eu gostaria de escrever muito mais do que já escrevi, mas eu tenho várias participações assim em livros e periódicos, né? Muitos acórdãos que foram publicados, em que fui relator, e tive a chance de, logo nos albores da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, de fazer uma tese sobre as condições para a adoção, quais são os requisitos da adoção, e isso foi evoluindo e acabei depois transformando um livro denominado Adoção, que eu tenho até muito carinho, porque eu participei durante 4 anos de uma Câmara que só julga questões relacionadas à infância e à juventude. Então, tinha uma experiência muito grande nessa área da criança e do adolescente.
e me lembro de alguns julgados assim interessantes, mas aqui é um capítulo à parte, né? Mas dizer da satisfação e de estar integrado aqui à associação, eu posso lembrar também que já participo da academia, eu ocupo a cadeira número 9 com muita alegria, porque, na verdade, pude substituir o meu sogro, já falecido, Jorge Luiz de Almeida. E nessa cadeira, né, eu tenho procurado comparecer das reuniões da ALCA, e ali também nós temos inúmeros escritores. Eu até tenho dito para os colegas que há que haver, deverá haver uma integração entre a academia e a Coordenadoria de Educação e Cultura para aumentar o fluxo de material para os nossos livros, para os nossos projetos, que eu diria assim, culturais. Quem trabalha com literatura associa o hábito de escrever ao de ler. Como que é o Dr. Arthur leitor? Olha, as pessoas até, meus filhos principalmente, né, eles até brincam comigo que eu sou um leitor enfurecido, né, que quando começo a ler não paro. Eu gosto muito de ler. E alguns livros assim me marcaram muito, né? Eu, por exemplo, tenho assim uma ideia de escrever qualquer coisa no futuro a respeito da antiguidade. E isso por influência de uma professora chamada Aide Marçal. Ela dava História da Civilização. E depois, bem mais recente, eu fui aluno da ECA, da Escola de Comunicações e Artes. Depois eu fui para a área de Direito. Mas na ECA eu tive uma professora que também dava a arte, a história da arte. E ela era poetisa, e elas, assim, eu tive uma influência muito grande, eu recebi uma influência muito grande delas, porque elas adoravam falar sobre a civilização, a começar da Mesopotâmia, do Tigres, Eufrates, Egito, Síria, aquela região toda. E eu tive, em 2003, a chance de fazer um passeio bom no Mediterrâneo e conheci o Egito, e a minha ideia no futuro é falar alguma coisa sobre o Egito. Mas eu já li alguns livros, há um livro muito interessante que conta a história de Roma, chama-se QBC, né? Eu não sei se já ouviram esse símbolo que aparece nos soldados romanos, né? Nas legiões romanas, né? Que é o símbolo do Senado, né? E é um livro muito interessante, é uma professora de Oxford, onde ela faz um levantamento da história de Roma desde o seu percurso. Ela ficou 30 anos pesquisando Roma para escrever esse livro, QB7. E tem um outro livro também de civilização, que se chama Impérios, né? E a gente nota a evolução da civilização, sobretudo na Europa Ocidental. Mas tem um outro livro muito interessante, que é O Caminho da Seda, né? E esse Caminho da Seda vai mostrar como o Oriente se integra ao Ocidente através de um produto, que é um produto não perecível e que faz com que os orientais se aproximam do Ocidente e vão praticar os atos de mercancia levando a seda. E por que seda? Porque a seda é um produto que não é perecível, né? E é um produto duradouro e de uma beleza, eu diria assim, irresistível, né? E animais poderiam morrer, sofrer doença, as frutas poderiam estragar, legumes também. Então, o produto que integra o Ocidente ao Oriente é a seda, né? E a história do caminho da seda mostra alguns aspectos muito interessantes do processo civilizatório, do avanço da civilização, né? Mas isso não impede de ler livros bem atuais também, né? Eu recentemente li um livro, eu não estou lembrado o nome de um autor, mas é um autor francês, que ele chama A Ordem do Dia. Nessa Ordem do Dia, ele faz um panorama do que acontece antes da tomada do poder em 1930 pelo Partido Nazista e conta toda a evolução do que acontece e que nós,
muitas vezes não percebemos. E ele começa a dizer assim, nós temos algumas multinacionais cuja origem são familiares da Alemanha. Aí ele traz a Agfa, a Volkswagen, a Porsche, o BMW, o Audi, e aí ele vai mostrando que não só na indústria cinematográfica, mas na indústria automobilística e também na mecânica, através da Krupp, da Tyson, ele vai mostrar que essas empresas, são 40 empresas, são muito fortes até os dias atuais. Estou lembrado de algumas assim, mas ele enumera todas. Essas empresas foram chamadas para um jantar, e nesse jantar, a pessoa que chamou, que fez o convite, o anfitrião, ele era o presidente do Congresso, do Reichstag, né, do Congresso alemão. Ele chama esses grandes empresários, que muitos estão acompanhados das esposas, e lá ele diz assim, eu vou chamar uma pessoa aqui que vocês devem conhecer. E entra o Hitler. E aí ele apresenta para esses empresários, e esses empresários entregam dinheiro para a campanha do que vai ser o futuro, eu diria assim, presidente do Congresso, e depois ele assume com um ar despótico e se torna o ditador da Alemanha. E todos nós sabemos as consequências disso. Mas é muito interessante, porque, na verdade, é uma crônica, e é uma crônica que poucas pessoas desconhecem, sobretudo das empresas, das grandes multinacionais que estão no nosso país, até hoje, e no mundo inteiro, né? E também alguns livros bem mais atuais, A Filha do Presidente, né, que se retrata a história da filha do presidente dos Estados Unidos. Enfim, quando cai um livro assim, eu leio, né, procuro ler e, como diz lá meu filho, enfurecido, não gosta que ninguém atrapalhe, mas não é tão desse jeito. O que é interessante é para você que está assistindo e que é associado e é escritor, perceber essa relação entre leitura e escrita. Nós estamos aqui com um associado escritor de grande peso, e se ele diz isso é para a gente escutar. Aliás, a propósito, doutor Arthur, muita gente nos procura com essa intenção de dizer que tem algumas coisas escritas, mas não é escritor. Eu acho que aqui nesse momento, talvez se você pudesse mandar uma mensagem para esses associados que querem publicar suas obras, que mensagem que o senhor daria? No período escolar, né, eu tive chance de ter contato com autores nacionais e autores estrangeiros, né, e Dostoiévski, que eu me lembro bem, né, e vários outros, né, e aqui os nossos clássicos aqui, né, Capitães de Areia e vários outros títulos, né? Mas a verdade é uma só. Qualquer manuscrito que a gente faça, a gente vai traduzir o nosso pensamento. E seria bom colocar num escrito para não esquecermos, né? Porque com o tempo as nossas ideias elas vão se desvanecendo, né? E você não consegue assim relembrar bem todos os fatos e quais foram as suas ideias, né? Eu me recordo que eu assumi a presidência da PAMAGE na virada do milênio, no ano 2000. E os colegas, o que nós temos para o século XXI? Eu me lembro que eu tinha uma opção assim, pensava em várias alternativas, tal, mas só escrevi um texto a respeito disso, né? E me arrependi profundamente, porque na época eu tinha mais vigor, tinha mais contato com os jovens, né? Tanto na faculdade como com os colegas juízes, né? Alguns dos quais eu sou amigo, bem amigo até hoje, né? E que me ajudavam nas campanhas. E as campanhas, né, e nas eleições, você fala muito e não escreve, né? E naquela época não tinha formas de gravação. Então eu recomendo, quem tem uma ideia, ponha no papel, por mais simples que seja, é uma ideia, é uma criação do espírito e vale a pena publicar. E com certeza nós aqui da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo vamos dar acolhida a esse propósito. A nossa biblioteca, a Biblioteca da Coordenadoria de Educação e Cultura, está com essa programação do associado escritor justamente para isso,
para acolher o seu trabalho. Observem os dados que aparecem aqui no vídeo, faça contato conosco e venha fazer parte desse grupo. Eu só queria, para finalizar, lembrar do próprio Antônio Luiz Ribeiro Machado, já falecido, e que presidiu a FIPESP e foi presidente de honra. Durante todo o período que tive convivência com ele, eu sempre ouvia ele dizer que tinha ideia de escrever um livro contando a história do trisavô, né, do tropeiro. E eu lembro que ele pesquisava, tal, mas também por falta de tempo, eu lembro que ele fazia algumas anotações, ele datilografava até, mas de vez em quando eu via ele anotando algumas coisas, né? E é importante o registro, né? O registro das ideias, porque, como já disse, as ideias tendem a desaparecer com o passar do tempo. Eu agradeço muito a gentileza da coordenadoria, especialmente a Maria Rosa e o Osaná, por essa possibilidade de participar deste evento. Muito obrigado a todos. Os agradecimentos são nossos. E se você ficou curioso, o livro do Dr. Arthur e o livro do Dr. Ribeiro estão na nossa biblioteca. Dá uma passadinha, se você mora em São Paulo, na unidade CBI, para conhecer. Dr. Arthur, muito obrigado por essa disponibilidade. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e digo que é uma alegria poder participar desse evento e, de alguma forma, contribuir para o avanço e para que os escritores coloquem no papel e procurem publicar, que vale a pena. Até como recordação. Maravilha.